deste capítulo, ele está abordando alguns questionamentos que a igreja de Tessalônica está fazendo. Precisamos entender que quando Paulo ele escreve uma carta direcionada para a igreja, essa carta ou é para corrigir problema ou para solucionar dúvidas. E claro que esta igreja aqui, ela vai ter muitas dúvidas, porque foi uma igreja fundada aonde Paulo ele permaneceu 3 semanas nessa igreja. Então, em 3 semanas, fica muito difícil você abordar todo o cristianismo. Nós estamos aqui desde o início do ano, estudando as epístolas, não chegamos nem na metade. Imagine em 3 semanas, você lançar fundamentos para uma igreja. Então é claro que esta igreja, ela vai ter muitas dúvidas, porém há assuntos que realmente trazem bastante dúvidas. Por exemplo, se eu perguntar aqui aos meus teólogos, quando vai ser o arrebatamento da igreja? Eu quero dia, eu quero mês e eu quero ano. Ninguém sabe. Que isso, mano? Você sabe o dia, o mês e o ano? Não sei. Você não sabe alguma coisa, meu Deus? Você sabe? Não. Alguém aqui na igreja sabe o dia, o mês e o ano que se dará esse grande evento? Quem sabe essa resposta? Levanta a mão. Qual é o dia? Ninguém sabe. Então essa era um dos questionamentos. Como vai acontecer, Paulo? Tanto que Paulo começa o capítulo 5 dizendo, olha, quanto ao tempo, quanto à época, eu não vou falar mais nada, porque é aquilo que eu já falei para vocês. Dá para botar aqui, mano? Consegue ou não? Tá ruim? Caro irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Paulo está dizendo aqui, olha, acerca de quando vai acontecer, não há nada mais que eu possa elucidar para vocês. Essa questão já foi ensinada, eu não tenho mais nada a acrescentar. Porque Paulo, ele vai repetir o que Jesus havia falado. Que nós não sabemos quando vai ser, mas sabemos como vai ser. Como vocês sabem, né? Quando não, se Deus revelar até o final, pode me parar aqui, né? Um dia, um mês e um ano. Eu fico me perguntando, por que Deus não disse logo o dia, um mês e um ano que vai acontecer? Não ficaria mais fácil para a gente? Não seria mais tranquilo? Vai ser em 2030. Ficaria mais fácil, né? Aí a gente faria planos até 2030. Só que a coisa fica formulada de um jeito que é mais ou menos assim: viva a tua vida, faça os seus planos. Se vai dar para cumprir ou não, é outros 500. Mas a gente vai seguir caminhando. Porque não importa quando vai ser. Eu já sabendo como vai ser, o que eu preciso é estar preparado. Por isso não tem uma data. Porque o importante não é quando,
O importante é eu ter a certeza que vai acontecer. E se eu tenho a certeza que vai acontecer, eu tenho que estar preparado. Então vamos ver um pouquinho como vai ser isso. Se tem algum indício aí que pode ajudar a gente, abra sua Bíblia lá, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do 3 ao 13. Todos acharam? Amém. A epígrafe diz assim, o princípio das dores. Quem está falando aqui é Jesus, beleza? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Está todo mundo querendo saber, né? Até os discípulos querem saber quando é que vai acontecer esse negócio aí. Quando você vai retornar? Quando você vai voltar? A pergunta ou a resposta de 1 milhão, né? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza ou engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então ele vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e serei odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria, não de todos, amém? O amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele que, porém, continuar firme até o final, será salvo. Então aqui nós temos alguns sinais que antecedem a volta de Cristo. Tu falou sobre pré, sobre pós, no ano passado. Deu falou aqui. Uma palhinha. Independente de você crer no pré-tribulacionismo ou no pós, para resumir, só para dar um entendimento aí, o pré-tribulacionista acredita que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos de tribulação. Amém? E os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Se você é pré, se você é pós, não importa. O que importa é você estar preparado. Então aqui tem alguns indícios, né, do que vai acontecer no final dos tempos. Pergunta é:
Isso está acontecendo, alguns desses sinais. Existe guerra, rumores de guerra. Sim. Existe nação contra nação. Existe peste. Então a gente observa aqui algumas catástrofes, né, da natureza. Estava vendo um vídeo esses dias de uma chuva lá em Pequim, mais de 30 mil tiveram que ser retirados da cidade, os carros tudo submersos. Então essas catástrofes, irmãos, terremoto, tsunami, essas coisas já estão aí, né? O amor de muitos se esfriando. Isso são os sinais. E esses sinais servem para quê? Para que nós venhamos estar alerta. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma figura de linguagem aqui que eu acho interessante. Que ele fala que aqueles dias serão como dores de parto. Quem teve aqui parto normal? Tu teve parto normal, irmão? Normal mesmo? Normal mesmo? Para mim, que sou homem, eu acho que é frescura. Eu acho que mais alguém teve normal aqui? Irmã Júlia, irmã. Então, para mim, que sou homem, eu acho que isso é frescura. Mas ele fala que esses dias, com essas coisas, vai ser como ter dor de parto. Dói muito? Mas me dimensiona aí essa dor aí, não sabe explicar? Só dói. Alguém consegue me explicar como é que é? É a dor do inferno. A dor do inferno? Que isso, mano? Tu consegue, esposa? Mas tu teve normal. Tu teve os dois, né? Só Jesus. Ela decidiu fazer cesárea e sentir dor de parto, por causa da médica abençoada. Como é que é essa dor? Mas não vai tomar a aula toda, não, né? É como se os ossos estivessem se quebrando. Como se estivesse alargando os seus ossos para. Mas isso aí é como não está resfriado, né? Isso dói. A dilatação dos ossos se dilatando. Será que dói, irmão? Vocês sabiam que um homem tem uma dor que é similar a essa? Cálculo renal. Algum homem que já teve cálculo renal? Graças a Deus. Não. Você está bem, esposa, então. É horrível. Mas não, falei similar, né? Os médicos dizem que o cálculo renal é similar. É a pedra no rim, né? Pedra no rim, quando ela se move, a dor é similar. Então, Paulo então não está exagerando aqui, quando fala que os princípios das dores será como dores de parto, né? Então deve ser uma coisa muito ruim. Interessante que ele fala, não tem como escapar não tem como fugir não. Agora a gente vai ler lá o versículo 36, mesmo livro de Mateus, o versículo 36, ainda no capítulo 24, diz assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Então, irmãos, tudo que você ouve aí é especulação. O cara pega a figueira que foi amaldiçoada, faz uma conjectura. Irmão, tudo é especulação. Ninguém sabe, é a Bíblia. Se a Bíblia diz que ninguém sabe. Só o Pai sabe. Na minha juventude lá, falaram que o ano ia acabar. Não, 2000, na minha época era 2000. Então foi o pior final de ano da minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, o ano vai acabar no ano 2000. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu falei assim, rapaz, já vai acabar. Você lembra da profecia? Se eu não me engano foi de Nostradamus, não foi isso? Eu acho que foi que o mundo ia acabar. Que teve de gente se matando, pulando, tomando remédio.
porque achou que o mundo ia acabar. Mas a verdade é que o dia e a hora ninguém sabe. Eu não tenho que estar preocupado, irmão, quando vai ser. Eu tenho que me preocupar de como eu estou. Essa tem que ser a minha preocupação. Se Jesus voltar agora, irmão, quem aqui não vai para o céu, levanta a mão. Glória a Deus. Todo mundo ligado. Nessa hora que o pastor ficar. Oh, glória a Deus. Então o pastor está bem. Não vou ter que dar conta de ninguém. Todo mundo vai para o céu. Maravilha. Glória. Ninguém está vivendo na prática do pecado. Então, Glória. Não, vamos dar glória mais forte aí. Glória a Deus. Aleluia. Está vendo aí, né, Jesus? Eu perguntei. Ninguém se manifestou, então, ó, chegar lá em cima não vem me cobrar, não. Que é o pessoal aí está falando. Irmãos, então eu tenho que estar preparado. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, vai endossar essa questão, ó. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus se desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas aos fogos, ao fogo, né? Lá em 1 Coríntios 15 vai falar que vai ser um abrir, um piscar de olhos. Então aqui nós dizemos que vai ser o quê? De repente. Quando fala como um ladrão, está fazendo uma comparação. O ladrão avisa quando ele vem? Não. Qual é a vantagem de alguém que vai roubar? É o efeito surpresa. Porque geralmente o ladrão vem sem você esperar. Então o sentido aqui é, verdadeiramente, eu tenho que estar preparado. Independente de como você vai interpretar o livro do Apocalipse, se é de forma literal, se é de forma figurada, se é 7 taças, se 7 selos, se é 7 trombetas são a mesma coisa ou não. Eu nem me preocupo em entender muito isso, porque é complexo demais. Eu sei que vai ser ruim para quem ficar. Então, se é ruim, eu não quero ficar. Se vai cair o sol, a estrela, né? Se vem montado num cavalo branco, preto, amarelo, azul e cinza. E não, sinceramente, não me interessa. Tem gente que mergulha nisso daqui, fica doido, fica biruta, e não entende. O pouco que eu sei, eu entendo. Mas o que interessa, irmão, é eu estar preparado. Glória a Deus. Se vem um cavalo amarelo, um cavalo preto, se vem com a balança da morte, eu não quero estar aqui, irmão. E se eu estiver aqui, eu quero estar preparado. Para quem acredita não pode, né? Glória. Porque a assembleiana é pré, né? É. A assembleiana é pré, né? É isso aí. Aí se você soubesse que o pré-tribulacionista é uma teologia nova, surgiu agora, o pós, ó. Porque o pré é bem mais confortável pra gente, né? Calma, pastor. Enquanto o couro estiver comendo aqui, eu estou nas bodas do cordeiro, estou recebendo um novo corpo, coroa da glória, coroa da vida, galardão. Claro, é mais cômodo. É fácil, mas é justo, né? Sei, eu não entendo a justiça de Deus. Mas não, pelo nosso critério de justiça seria. Pelo nosso critério, ele falou tudo. Pelo nosso critério de justiça, sim, agora. Pelo olhar de justiça de Deus levantava um povo para destruir o outro povo. Mas o sacrifício de Jesus, né, é justamente para sermos salvos e para evitar alguma desse tipo de coisa. Sei, mano, tem respaldo para os dois. Tem respaldo para o pré e tem respaldo para o pós.
é uma discussão interminável. Se os teólogos não conseguem, eu defendo o que eu acho. Eu tenho a minha tese para mim, agora você tem que estudar. Só que estude sem aquela coisa, né? Porque, por exemplo, eu não quero passar por uma coisa, então eu vou defender isso aqui. Eu não quero, eu vou lá pegar todos os versículos referentes a que a igreja vai subir antes. Só que, como eu falei, o pré-tribulacionismo é uma teologia nova. A teologia mais antiga que tem é do pós-tribulacionismo. Ou seja, nós vamos passar pela grande tribulação. Eita, glória de Jesus. Então, irmãos, Cristo vai explicar isso de uma forma bem simples, para que nós possamos entender. Porque não adianta falar, você tem que estar preparado. Mas como é que é estar preparado? Como é que eu tenho que estar preparado? Como é que é esse negócio de estar preparado? Separar os coleguinhas aí de trás ali. Abre lá Mateus capítulo 25. Esse texto aqui, irmão, ou essa parábola, é de mais fácil compreensão para entender como será o arrebatamento, como se dará o arrebatamento, tá? E o que é estar preparado. Quem nunca ouviu falar da parábola das 10 virgens? É uma parábola, uma das mais pregadas, né? Então vamos entender isso aqui. Mateus capítulo 25. Então ele começa dizendo: portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Quem são as 10 virgens? Quem são as 10 virgens? A igreja. Amém? Está comparando. O reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias. Que é as candeias? Lamparinas. Ai, que falou só assim, mano. Candeia, lamparina. Eu quero que tu aplique para os dias de hoje. Presença de Deus, ou glória. Salmo vai dizer que lâmpada para os meus pés é a sua Palavra. Então vamos entender a candeia, ou a lamparina, ou o lampião, como ficar melhor para você, como a palavra de Deus. E saíram para encontrar-se com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. 5 delas eram sábias. O que é uma mulher sábia? Precário. O entendimento, compreensão, conhecimento, sabedoria, né? É alguém que entende, compreende. É alguém que conhece. É alguém. E não está dando, estou sendo rápido, está dando para pegar? Está dando para pegar. Amém? Então 5, ou seja, 50% da igreja era. 50% estava legal, né? Aí você já olha para o irmão do teu lado aí. Se é 50%, sei não, hein? Imaginemos que só a metade daqui vai, e aí? 50%. Metade vai ficar. Quem é a metade que vai ficar? Levanta a mão. Então 5 eram sábios, mas 5 eram inconsequentes. Em algumas versões nécias, em outras versões loucas. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Então, o que está caracterizando aqui no texto? Quem é prudente, sábia, quem é nécia, louca aqui? O texto aqui está dizendo que as loucas levaram a candeia, ou seja, tinham conhecimento da palavra, porém não levaram azeite de reserva. O que é o azeite? Presença de Deus. Não tinha azeite de reserva.
E a gente vai ver mais na frente que esse azeite vai fazer falta. E seguiram pelo caminho, seguiram a sua caminhada. Só que o noivo demorou. Tem muita gente que acha isso, né? Jesus está demorando, Jesus está demorando, Jesus está demorando. Tem um piripaque aí, bate as botas. Pronto, Jesus voltou para você. Morrer amanhã, Jesus voltou. Você não vai no arrebatamento, não. O arrebatamento é para quem está vivo. E você, ó, pronto, Jesus voltou para você. Está preparado? Então aqui a diferença, irmãos, é o óleo de reserva. Porque todas eram crentes, todas saíram para o encontro, todas dormiram, até o momento do grito. Aí vem o noivo. Quando elas despertaram, as 5 loucas perceberam que não tinham mais, a lamparina apagou. Oh, Jesus. Não tinha mais azeite de reserva. Aí tem algo interessante aqui. Aí o Felipe vai chegar para mim e dar um pouco do teu azeite. Vai comprar, dou não. As 5 prudentes não dividiram o azeite. Se a candeia é a palavra, o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Isso aqui se refere à intimidade. Isso aqui se refere a relacionamento. É impossível eu dividir contigo a minha intimidade com Deus. Eu posso dividir o meu conhecimento contigo. Eu posso dividir a minha sabedoria contigo. Agora é impossível alguém dividir relacionamento, intimidade com Deus. É impossível alguém dar isso para você. Porque relacionamento custa um preço. Não tem como dividir, irmão. Intimidade com Deus custa um preço. E à medida que você caminha, você paga esse preço. E você vê aqui que o diferencial aqui é o azeite de reserva. É esse azeite de reserva que não deixa eu desviar. É esse azeite de reserva que não me deixa parar, irmão. É esse azeite de reserva que me sustenta quando a dificuldade vem. Isso não tem como dividir, irmão. O preço que eu paguei, as lutas que eu enfrentei, as experiências que eu tive, as lágrimas que eu derramei na presença do Senhor, o tanto que eu sofri para ter a intimidade que eu tenho. Eu não estou falando de função, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de pastor, eu estou falando de relacionamento com Deus. Isso não tem a ver com função e carro. Tem muito membro que tem muito mais intimidade com Deus do que muito pastor. Não tem como eu compartilhar isso com você. E estar preparado é entender que eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que leva a igreja para se encontrar com o noivo. Se você não tem relacionamento com Ele, é impossível você ter um encontro com Cristo. Eu venho à igreja, eu até conheço a palavra, mas eu não tenho um relacionamento. E é a falta de relacionamento que te torna um crente raso.
É a falta de relacionamento que te torna superficial. É a falta de relacionamento que faz com que você não perdoe, com que você não peça perdão, com que você reconheça os seus erros, com que você ame os seus inimigos, com que você ame os seus irmãos. É a falta de relacionamento. Irmãos, quem tem relacionamento com o Espírito Santo, quando faz algo de errado, na hora, ó, tá, tu errou. Na hora, volta lá. Pede perdão. Se desculpa. Isso não é postura. Quem tem relacionamento, não. Quem não tem, ele fica sem falar com o irmão. De boa. Fica sem falar com o irmão de boa. E olha, estou bem. Foi ele que fez, foi ele que errou. Estou de boa, estou tranquilão. Irmão, se você está diante de uma situação de conflito com alguém, se você tem relacionamento com o Espírito, você não consegue, porque ele fica no pé do teu ouvido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já viu a musiquinha? O elefante incomoda muita gente. O Espírito Santo fica assim, irmão. Você é tão íntimo dele que ele não te permite viver dessa forma. Quem não tem relacionamento está falando assim: eu não estou entendendo o que o pastor está falando. Quantos não estão entendendo? Levanta a mão. Eu não estou conseguindo pegar ninguém. Glória! Só Estou muito ligado. Só crente com intimidade. Ah, não, sou crente contigo. Ninguém briga comigo, ninguém fica sem falar comigo. Vou levantar a mão, pastor. Glória a Eu Deus. Não tô entendendo. Por que é íntimo, irmão? O Espírito Santo convence na hora do pecado, da justiça e do juízo. Na hora. Porque você se relaciona com Ele, porque você tem intimidade com Ele. E isso vai se refletir, irmão, no seu andar, no seu falar. Uma pessoa que se relaciona com o Espírito Santo, ela vive bem consigo mesma. Não significa, irmãos, que não tem problema. As pessoas confundem. Acha que estar bem, não ter problema, é porque eu estou legal com Deus. Não, irmão. Tem gente no olho do furacão. Tem gente que entra aqui sorrindo e tu não sabe nem o que passa na mente, ó. Tanta prova, tanta luta. Mas por que não transparece? Porque ele se relaciona com o Espírito Santo. Quem me levou para o deserto foi o Espírito Santo. Quem me levou para o vale de Alto Cerro foi o Espírito Santo, irmão. Glória a Deus. Não dá glória não, senão eu vou começar a pregar aqui. Aleluia. Eu me controlo. Então não tem como dividir. Tem como. E alguém que se relaciona com o Espírito Santo, você percebe, irmãos, quando ele adora é diferente. Eita, Jesus. Quando ele adora é diferente. Às vezes não sabe o tom, às vezes não tem nem harmonia, subtona, né? Mas é diferente a adoração. Glória. Alguém que se relaciona toca diferente. O cara que se relaciona com o Espírito Santo, se ele tiver mal com alguém, ele nem senta, ele nem pega no instrumento, ele deixa, porque ele sabe que não vai acontecer nada. O cara que senta para tocar chateado, irmãos, meu Deus, está perdendo tempo ali. Sobe aqui para cantar chateado com alguém, perdendo tempo, irmão. O cara que tem relacionamento com o Espírito Santo, ele não faz essas coisas. Porque o Espírito Santo fica, ó, vai lá, se acerta, conversa. Dá o braço a torcer, tira o orgulho, tira a arrogância. O cara que pagou o preço de unção, tem intimidade. Ele sabe quando o culto está propício para
a glória, para o poder, ele está no lugar. E ele entende também quando é brisa. Quando é brisa, é quando é isso aqui. E não precisa, irmão, não vai acontecer. Não adianta. Não adianta forçar. Não adianta. É por isso que eu tenho que ter intimidade. Para entender o mundo espiritual, para discernir o mundo espiritual. Você está vendo como a intimidade do Espírito Santo ela serve? Para mim levar para o céu, mas também serve para mim ter uma caminhada bem sucedida na presença dele. Eu tenho a compreensão da palavra melhor. Eu não entendo a Bíblia. Irmão, tu não precisa ler 500 capítulos, não. Tu precisa orar. Espírito Santo, me revela a tua palavra. Oh, glória, aleluia. Irmão, você já conheceu alguém analfabeto? Já. Tinha uma irmã em Monte Moriá, irmã Ilbranda. Varão analfabeto, que ela falando, parecia um juiz, uma advogada falando. Tem que ver a oração, as palavras que ela usava. Que eu ficava, meu Deus do céu. Não tinha a letra dos homens, mas tinha conhecimento do céu. Glória a Deus, aleluia. Tinha intimidade. Quando abria a boca para falar, as coisas aconteciam. Pastor, eu gosto da unção, eu gosto do poder. Então vai pagar o preço, irmão. O que é estar preparado é jejuar. O que é estar preparado é orar. O que é estar preparado é ler a palavra. É isso que está preparado. É você cumprir com os pilares básicos da vida espiritual. É oração, é palavra, é jejum, é negar a si mesmo, é fazer a vontade de Deus. O que é pagar o preço? Pagar preço, pagar preço, pagar preço. O que é pagar o preço? É quando você quer fazer uma coisa, mas você sabe que o Espírito quer outra. Ao invés de você fazer o que você quer, você faz o que o Espírito quer. Glória a Deus. Domingo agora de manhã, quem foi o Espírito Santo na minha vida foi a minha esposa. Ela veio da UPA e falou assim, vamos para a EBD. Eu falei, eu vou não. Estou cansado, mano. Vou não. Ela, tu vai sim. Levanta. Ela foi o Espírito Santo. Eu queria vir, não. Queria ficar em casa. Estava com muito sono. A minha vontade era ficar em casa. Mas eu vim. Está dizendo que o pastor não sente vontade de dormir, não? Sente. Então o que é, irmãos? É isso. É quando, poxa, hoje tem culto. Queria ficar em casa. Mas aí você paga o preço e vem. Glória a Deus. Aí Paulo vai dizer, vai pegar todo esse contexto aqui e vai falar do capítulo 1 ao capítulo, do versículo 1 ao 11, justamente isso, ó. Nós somos filhos da luz. Ele faz a comparação de luz e treva, de dia e noite. E ele diz, olha, nós não somos como eles, que usam as trevas à noite para se embriagar. Não, nós somos diferentes. Nós temos que estar na luz, nós temos que andar na luz. É o que Paulo está dizendo. E é justamente isso aqui que Paulo está dizendo para ele, olha, vocês têm que estar preparados. Eu não vou falar mais sobre o dia. Ele vai vir como ladrão à noite. E as dores vão ser dores de parto. Agora, vocês têm que entender isso. O que eu praticava, eu não vou praticar mais. Isso é andar na luz. Salmo vai dizer, lâmpada para os meus pés, que é luz, luz, e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Sem a palavra, irmãos, eu estou na escuridão. Sem a palavra, eu sou uma pessoa ignorante, no sentido de conhecimento. Então, o crente que vem para a igreja, mas não aprende a palavra, ele está na luz ou nas trevas? Nas trevas. Não é só vir para a igreja, irmão. Por que essas pessoas são facilmente enganadas?
Olha o que ele vai dizer: virão falsos profetas e enganarão a muitos. Por que essas pessoas... É fácil, irmão. O cara que manipula a palavra, é fácil. É porque a gente não pode, vai fazer um teste aqui. E vai falar, ó, vamos transformar a DAG agora nessas igrejas. Irmãos, se em 3 meses não tiver 500 pessoas aqui, eu mudo meu nome. Porque é muito fácil influenciar, irmão. É muito fácil manipular. É muito fácil entrar na mente de alguém e manipular. Só que o que a gente faz aqui? Ensina. Glória a Deus. Inspira. Porque quando você não tem capacidade de inspirar, você tem que manipular. Aqui a gente instrui você a fazer a escolha, mas quem faz a escolha? Você. Quem decide? Você. Teve um irmão uma vez que falou: me diz o que fazer, pastor. Como é? De dizer, eu digo, não, amiga, a vida é tua. Tem 2 caminhos, esse e esse. Esse daqui, ó, é morte. Esse daqui é vida. Você faz a escolha. Agora, esses camaradas, o que eles fazem? Eles manipulam. Porque eles querem o quê? Dinheiro. Aí tem igreja com 5 mil, 11 mil membros. Como é que cuida, irmão, de 11 mil pessoas? Não dá, é possível. Uma igreja com 11 mil membros. Tem 1000 líderes. Tem 1000 pastores. Só que ele não quer saber disso. Só que eu quero receber profecia. Aí usam técnica, usam tática, manipulam. Aí é os vídeos que a gente vê por aí e fala, meu Deus do céu, não é possível, pessoa cega. Um dia eu vi um vídeo, o cara falou assim, teu nome é Mateus? Ele, não. Conhece algum Mateus? Não. Ele é Mateus 1. Irmãos, assim é fácil. Então, irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem manipular. A igreja que é de Deus, ela vai te ensinar a verdade. E a verdade, ela vai te confrontar. Glória a Deus. A verdade, ela vai te confrontar, não tem jeito. E é difícil, não é fácil. Só que eu entendo que para me viver e andar na luz, eu tenho que aderir àquilo que é a palavra. Por isso que a igreja nunca vai se adequar ao que eu quero. Pô, mas eu acho que assim é melhor. Eu prefiro assim. O que a Bíblia diz? É isso. E é difícil, irmão. Vamos ler lá. Vamos ler a segunda parte agora. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, alguma dúvida? Alguma dúvida? A epígrafe diz assim, ó, como manter o fogo do Espírito? Que Paulo está dizendo assim, olha, tu tem que andar na luz, meu camarada. O dia do Senhor é como um ladrão, tá? Só que ele vai orientar a igreja. A primeira orientação, versículo 12. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhais em paz um com os outros. Irmão, você sabe o que é uma súplica? Implorar. Quando você vê lá, ó, e eles estavam súplica. Olha o que Paulo está dizendo, eu estou implorando a vocês
que tenham estima por quem? Teus líderes. Pela liderança, irmão. Paulo não está mandando. Paulo não está ordenando, ele está implorando. Tenham estima pela liderança de vocês. Tenham consideração. Tenham reconhecimento. Porque ele é legal? Não. Porque ele é ruim? Não. Porque ele é maneiro? Não. Paulo está pedindo, olha, tenha consideração, tenha estima pela obra que eles realizam. Paulo está dizendo, irmãos, não é fácil estar à frente de uma obra. Então Paulo está implorando a igreja de Tessalônica, tenham consideração, tenham estima. Paulo está falando, pelo amor de Deus, ajudem os seus líderes. Pelo amor de Deus, apoiem a liderança. Não porque você acha ele legal, não. Você pode até achar ele chato. Chato. Você pode até não gostar muito da cara dele, porque o temperamento dele é diferente do seu. Mas Paulo está dizendo, tenha estima, tenha consideração pela obra que eles realizam. Paulo está implorando isso. Isso é doutrina, não é EBD não. Não, isso é doutrina, não é EBD não. Depois me pergunta. E se eu não souber responder? Vai, fala, mano. Não, doutrina é diferente de EBD. Doutrina é um monólogo. Mas também, vai. Fala. Vai lá, Vasal, fala. Pergunte. Essa estima que ele está falando é a consideração, por exemplo, o líder ele faz uma programação. Consideração de chá, consideração. Sim, pela obra que está sendo realizada. Às vezes eu não quero estar. Às vezes eu não quero ir. Mas por consideração. O que é consideração, irmão? Pô, meu amigo, ó, eu não ia não, hein? Eu só vou porque eu te considero muito. Não é assim? Pela obra que ele faz. Irmão, teu líder está trabalhando. Teu líder está fazendo a obra. Tenha consideração, tenha estima. Pastor, eu posso discordar? Pode, chama ele e discorda dele. Chama ele e fala, poxa, assim não seria melhor não? Chama. É pelo trabalho que ele faz. Porque o líder ele tem plena consciência que quando Paulo usa essa palavra aqui, olha, ele usa 3 termos aqui, tá? Ele fala de palavra, ele fala de trabalho, perdão. Olha, ele fala de trabalho, ministério, ele fala de trabalho. Eles falam dos que lideram e eles falam do que aconselham. É porque tem outra tradução. Mas está falando na outra tradução é presidir, né? Fala de trabalhar, presidir e exortar. Está falando do mesmo camarada, do mesmo líder. E quando usa o termo trabalho aqui, irmãos, a palavra, eu gosto, é trabalho, isso aqui é exaustão, é cansativo, é difícil. Então você é líder, é isso. Vai ser exaustivo, cansativo. Não vai ser fácil. Porque se fosse fácil, você não estaria na posição que você está. Então quando alguém fala, eu estou cansado, é para estar cansado mesmo. Porque é trabalhoso, irmãos. Mas sabe o que eu acho engraçado? Para o nosso patrão a gente vai trabalhar cansado? Paulo, tu chega para o teu patrão e fala assim, pô, hoje eu estou muito cansado, não vou não. Hoje eu não dormi bem, não vou não. Tu tem que ir, irmão. Não, porque
que você vai? Você vai porque senão ele vai descontar o teu salário. Aí quando é para Deus, eu estou cansado, eu não vou. Irmão, isso não é liderar. Isso não é liderar. A liderança vai te trazer cansaço, isso aqui é trabalho. Está falando aqui, ó, vai ser exaustivo, vai ser cansativo. Esse termo aqui no original grego está falando de trabalho braçal mesmo. Paulo está falando de algo que vai te deixar cansado. Porque você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da sua casa e você tem que cuidar das coisas da igreja ainda. Vai ser cansativo. Só que eu tenho uma opção, de estar e não estar. Eu não quero me cansar, então não quero. Pronto. Está resolvido. Depois você vai falar com Deus. Se o barco vai para lá e para cá, se vai vir tempestade, se vai ter que pular no mar e entrar na boca do peixe, aí é contigo. Aí é contigo, porque teu ministério foi igual de Jonas, o barco vai balançar, a tempestade vai vir, tu vai ter que pular no mar, para a boca do peixe, ficar lá um tempo, clamando das entranhas do inferno, quer reconhecer, ir para onde Deus quer. Mas beleza, se você precisa passar por isso para entender, passe. Bom é você entender sem precisar passar por isso. E Jonas poderia ir no barco, sentar na cadeira, tomar uma limonada e ir para Nínive. Só que ele falou, não quero. Aí você está lutando contra as ondas, irmão, e está dizendo que é o diabo ainda. Não, meu filho. É Deus te colocando onde Ele quer. Está achando, o diabo está mexendo com a tua mente, não é Deus. Não é o diabo, não. Porque você precisa entender aonde você tem que estar. Você precisa entender a obra que Deus tem na tua vida. Deus não coloca azeite em cabeça errada, não, irmão. Deus não levanta a pessoa errada, não. Deus não erra, não. Agora, está aqui, é a Bíblia, estou falando da Bíblia. Então o líder tem que trabalhar. Ele vai presidir, ele vai liderar. Ele precisa entender a responsabilidade que está sobre ele. Ele vai precisar corrigir, ele vai precisar exortar, ele vai precisar ver o cara que está no caminho errado e dizer, meu filho, é aqui, é por aqui, eu estou indo para o caminho errado. Então ele trabalha, ele preside, ele exorta, ele aconselha, ele serve, irmão. A pirâmide é o contrário, o maior serve o menor, e tem gente que não entende isso aqui. Acha que ele é o líder, ele é o maior. Não, tu é o menor. Tu tem que descer e lavar os pés do seu liderado. Glória a Deus. Tu tem que servir a ele. Tu não manda nele, tu serve. Tu não impõe, tu inspira. Se você não tem a capacidade de inspirar, tu tem que mandar. O líder precisa entender quem ele é. E os liderados precisam honrar a liderança. Saber que é um trabalho. Sabe quando você vai saber que é difícil? Quando tu estiver lá. Quando você estiver em frente de algum trabalho, aí você vai ver o quanto é difícil. Aí você vai lembrar assim, poxa, eu dava trabalho para minha coordenadora. Irmãos, a gente tem que concentrar energia em quem está aceitando Jesus, em quem está voltando para Jesus. Só que o que a gente tem que fazer? O que a gente faz? Quem dá problema? O cara que está 10 anos na igreja, está dando problema. 10 anos na igreja. Vou botar um vídeo aqui outro dia que eu vi do um pregador. Aí fica mais fácil. Vamos lá, irmãos. Então,
Em nome de Jesus, Paulo suplicou, tenha consideração pela sua liderança. Aí ele vai falar, irmãos, sobre como você deve lidar com o líder e como lidar com os irmãos. A gente está aqui, irmãos, a gente fala de novo, fala. Alguém aqui não sabe que tem que amar os irmãos? Pastor. Alguém aqui não... Mas ele fala, tem que ensinar a mesma coisa sempre. Irmãos, também vos exortamos a que ademais os sonolentos. Consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Então aqui tem algumas classes de pessoas. Está sonolento aqui, mas em algumas traduções está preguiçoso. Então tem que te ajudar, o preguiçoso tem que ajudar, irmão, o preguiçoso. Tem que consolar o desanimado? Tem gente que só anda desanimado. Como é que tu está, irmão? Estou desanimado. Passa um mês, como é que tu está? Estou desanimado ainda. Passa 6 meses, como é que tu está? Estou desanimado. Meu Deus, Senhor da glória. Aleluia. Tem que amparar os fracos, tem gente que vai ser fraco, está fraco na fé. Está fraco, está desanimado, é preguiçoso. O que a gente tem que fazer? Tem que ajudar. Aí você vai lá e bate no cara. Aí você lá julga o cara. Aí você vai lá aponta o cara. Aí eu queria entender, não sabe o que é? Quem é o anjo? Vocês falam que eu sou o anjo da igreja, né? Quem é o anjo da igreja? Pastor, né? Eu sou o anjo da igreja. Aí eu não faço nada disso. Eu não julgo. Eu não... Nunca, irmão. Eu não julgo. Eu não aponto. Meu Deus do céu. Como é que você faz isso? Se o pastor não faz. Se o pastor não julga e não aponta, por que você julga? Eu não entendo isso. Quem está te dando, me fala, quem está te dando esse exemplo para me conversar com ele, irmãos, a ajudar, a amar. Em nome, irmão, sabe qual a oração que eu mais fiz? Deus me ensina a amar. E amar não é ser bobão, não, irmão. É amar. É amar. Eu vou exortar amando. Você é preguiçoso, irmão. Meu Deus, mas eu te amo. Está fraquinho, irmão, mas eu te amo. Está triste. Eu te amo. Mas vai ajudar, irmão. Mas pastor, é sempre a mesma coisa. É a tua pedrinha na coroa. Que o irmão que eu nem perguntava como é que ele estava mais, eu já abraçava, vem. Ele já olhava para mim, eu falava, já sei, vem. Vem conversar, vem. Tem amor, irmão. Porque para julgar, para apontar já tem um montão. Aí é tu líder de novo, o líder tem que amar. O líder tem que ajudar. Não você ficar assim, esperando mesmo. Vai, irmão. Vai, irmão. Não, irmão. Pelo amor de Deus. É só você pensar em quantas oportunidades você tem. Quantas oportunidades você tem? Por aí você tira. Vai ter irmão que vai precisar de paciência e oportunidade também. Então ore a Deus, peça a Deus amor. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos um para com o outro. Bom, isso daqui Jesus ensinou a dar outra face. Mas o que a gente fala? Sou crente, mas não sou? Sou crente, mas não sou? É assim, irmão. Vai ser bom botar que aceitou Jesus. Não vai retribuir o mal com o mal, mas me xingou, dá amor. Falou mal de mim, dá amor. Me caluniou, dá amor. É difícil, irmão, muito difícil. Mas é a Bíblia, tem que cumprir para ir para o céu. Tu não quer ir para o céu? Cumprir, então não retribua o mal com o mal. Conservai permanentemente a vossa alegria. Isso aqui é muito difícil.
Imagine, você permanente alegre, oh, glória a Deus. Estou desempregado, oh, glória a Deus. Estou enfermo, oh, glória a Deus, aleluia. Claro que não é isso, né, irmãos? Essa alegria aqui está falando de fruto do Espírito, irmão. Né? As pessoas olhar para a sua vida e ver a alegria de Cristo em você. Você é alegre por servir a Jesus. Tem gente que vem para o culto, irmão, parece que está vindo com a foca. De novo. Mas de novo esse ensino aí. Deus está te vendo, varão, você murmurando aí. Eu vou orar para Deus te fulminar, porque eu vou te dar amor. Aqui, irmão, vamos lá, para terminar. Orai constantemente. São orientações que Paulo está dando para a igreja estar bem. Orai. Não está dizendo para você fofocar constantemente, irmão. É para você orar constantemente. O que é isso, irmãos? Aonde você estiver, oh Deus. Experimenta isso, irmão. Irmãos, orar constantemente deve ficar 24 horas de joelho, não. É aqui, ó. Está no trabalho, ô Senhor. Me ensina a amar aquele irmãozinho lá, meu Deus do céu. Me dá uma palavra para ele, Jesus. Meditar, irmãos, ó. Orar. Aí você entope a sua mente com pensamento ruim, com coisa ruim. Aí fala assim, estou depressivo, estou com crise de ansiedade. Claro! A tua mente é um turbilhão de coisa ruim. Não, pensa coisa boa. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, ó. Você que tem depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso aí. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. A mente, você tem que dominar a sua mente. O controle da tua mente é teu. O controle dos teus pensamentos é teu. Eu, pastor Helder. Quando vem a tristeza. Porque a tristeza vem de acordo com aquilo que eu penso. Eu penso algo triste, as emoções vêm. Quando eu começo a pensar, eu boto um louvor. Eu boto uma pregação. Eu condiciono a minha mente para o espiritual. No comecinho, comecei a pensar. Porque você pode evitar o pensamento chegar? Não. Você não pode, o pensamento chega. Agora, permanecer pensando naquilo é uma opção tua. Então começou a vir pregação. Começou a vir louvor. Começou a vir oração. Senhor, me guarda. Toma minha mente agora, Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Porque, irmão, depois que toma conta, aí tu vai sentir aquilo tudo. Palpitação, calafrio, medo, aí já era. Dominou. Agora no comecinho, se tu, ó, glória a Deus, Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do... Tu está condicionando, tu está dominando a sua mente. Começou a olhar para mim. Tô feio, tô... Pô, varão, condiciona a tua mente. Condiciona a tua mente. Eu olho no espelho, vejo minha barriga, começo a ficar deprimido. Eu, calma aí. Aí eu chego mais perto do espelho. Só olho para os dois olhos. Meu olho é verde, vai lindo. Meu olho é verde, vai lindo. Meu olho é... Esqueço o resto. Esqueço a orelha, a barriga, esqueço tudo. Eu condiciono a minha mente. Ei, irmão. Quem que eu sei que eu sou horrível? Sou feio. Meu Deus do céu. Se você está pensando isso. Eu tinha um jovem na minha juventude, tinha um camarada. Ela pensa num cara bom deles, assim. Lindo. Moreno, só que ele é mais bonito que ele era moreninho. Da cor do marrom bombom. Aí ele falava assim pra mim, meu lindo, eu sou muito feio. Eu falei, poxa, meu amigo, pelo amor de Deus. Um dia eu peguei ele, levei no espelho e me mostra. Vamos começar do cabelo. Teu cabelo é liso, o meu é duro. Só perde pra mim os olhos, mano. O resto ganha tudo, teu nariz é bonito. O tom da tua pele, olha a minha pele, cor de peito, olha a tua, moreno, marrom bombom. Eu falei, olha para você, isso condiciona a sua mente, domina o seu pensamento, irmão. Isso é orar sem cessar. Eu condiciono, domino a minha mente. Agora
Agora se tu ficar, sou isso, sou aquilo, não vai adiantar. Alguém aqui muda alguma coisa com o poder do pensamento? Alguém move alguma coisa aqui com a mente? Então não adianta, irmão. Eu estou falando coisas que eu vivo. Eu olho para a minha conta e começo a ficar deprimido. Eu olho para as contas e para a minha conta. Começa a ficar, meu Deus do céu. Aí começa, ó. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo, rapaz? Aí a Valor vai e gasta 1.000 no meu cartão. Ô, glória. Aí eu falo assim, Valor, o que é teu aí no cartão? Só dá R$100. Meu Deus do céu, não é possível. Eu vejo lá, Shein, Shopee, Cabelo Luz, Cabelo Produções. Eu falo, pô, eu somo, dá 1.000 e pouco. Mas eu vou lá e pago, né, mano? Pago. Varão maduro. Vou lá e pago, varão maduro. Aí eu falo, irmão, eu paro de pensar nas contas. Aí sabe o que acontece? Chega no final, tudo se ajeita, dá pra pagar tudo. Aí sai um tempo que tu perdeu ficando triste e deprimido. Isso é o poder de Deus, né? Entendeu? E assim, irmão, quer ver? Tu tá vivo, tu tem roupa, tu come. No final da conta dá tudo certo. No final de uma vez tu paga tudo. Tá bom. Ô, glória. Amém, irmãos? Para finalizar, se coloque de pé. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmão, seja grato a Deus, independente daquilo que você esteja vivendo. Eu quero te lembrar que há tempo para todo propósito. Então há tempo de plantar. Tempo de plantar vai ser tempos difíceis, mas vai chegar o tempo de colher. Então o que Paulo está dizendo assim? Olha, dá graças a Deus quando você está plantando, porque quando chegar a colheita, tu vai dar graças também. Aí Salomão fala, olha, tempos de paz, mas também tem tempos de guerra. Há tempo de abraçar, mas é tempo de afastar de se abraçar. Há tempo de perda, há tempo de conquista. Então, a nossa vida, irmãos, existem fases boas e fases difíceis. Só que Paulo está dizendo, dai graças em tudo. Você pode ser grato por aquilo que você tem. Amém? Ou viver na ingratidão por aquilo que você não tem. Se a gente olhar para o lado, vai ter sempre alguém que vai desejar aquilo que você tem. E você acha que é pouco, você acha que está faltando. Então eu demorei, mas eu aprendi a dar graças a Deus por aquilo que eu tenho. Então eu dei muitas graças a Deus quando eu andava de bicicleta. Aleluia. Uma mão um guarda-chuva, a outra mão um guidão. Eu ia para a igreja lá para Monte Moriá. Chegava lá, a bicicleta não tinha paralama. O brusão era branco. Oh, glória. Aí chegava todo sujo lá, molhado. Aí chegava lá e deu graças a Deus. Porque eu passei 30 anos andando de bicicleta. E estou 3 anos andando de carro. Mas estou dando graça. Deus vai te tirar a bicicleta e te dar o carro em nome de Jesus. Olha aí, Amém, meus irmãos? Então, nós fechamos aqui a primeira carta dos Tessalonicenses. A partir de semana que vem nós vamos partir para a segunda carta. Temos aprendido aqui muita coisa, amém? Vamos tirar nossos dízimos e as nossas ofertas? Aleluia! Aleluia! Pega aí teu dízimo, essa oferta aí. Em nome de Jesus. Ah, pastor, quero ser próspero, quero ser abençoado. Seja fiel um pouco, porque Ele vai te colocar no muito, é a palavra de Deus. Quem planta pouco,
Olha, pô, quem planta muito, pouco. Existem alguns princípios, irmão, que Deus não quer. Então Deus vai te ensinar. Deus precisou me ensinar. Eu não era fiel. Eu não era. Tinha dificuldade da dízimo. Principalmente quando eu recebia férias, 13º. Rapaz, me dava uma dor no coração. Um dia eu peguei PPR, férias, 13º. Rapaz, o pagamento veio. E para dar aquele dízimo? Rapaz, mas graças a Deus, Deus trabalhou. É por isso que, irmãos, eu não julgo, não critico, não. Porque eu demorei para aprender. Mas a gente tem que ensinar, correto? O tempo que você vai demorar é contigo, mas a gente tem que ensinar a ser fiel. Então, dízimo é princípio. Oferta voluntária, carnezinho que você pegou aí, é obrigação, porque você pegou porque você quis. As crianças ficam tirando tudo aqui, os pedidos. Então, quero orar pela sua oferta, quero orar pelo teu dízimo, quero orar pelos sonhos. Amanhã vai ser levado os pedidos para o monte. Rapaz, eu tenho que botar então umas pedidos aqui. Os irmãos vão estar levando para o monte os pedidos amanhã. Quem tem pedido aqui, levanta a mão. Você crê que vai se realizar? Você crê? Então vamos fazer uma oração com fé agora, irmão, em nome de Jesus. Você que quer, irmão, participar desse voto aqui, ó, ainda tem carnê aqui. Como é que é esse voto? Durante um ano, você vai pegar